Uma boa noite a todos. Então, estamos dando continuidade hoje ao nosso tema da semana passada, né, que é o item 7, a jornada heróica da alma. E hoje a gente vai focar no subitem 12 do capítulo sobre o herói, né? O capítulo da Íris, do espelho da alma, que é a jornada heróica da alma. E vamos... Semana passada a gente falou sobre o mito do herói, as etapas que o herói vivencia, toda essa jornada que está ligada ao mito dele. E hoje a gente vai trabalhar a questão do sal, né? Que o subitem 12 é temperando a vida, em função de que essa é uma imagem bastante rica e tem um simbolismo pode nos ajudar bastante em relação a esse processo de autoconhecimento e desse movimento de superação que o herói tem que fazer na sua jornada. Até porque essa jornada heróica ela só se faz na experiência, né? A vida ela nos cobra esse embate, né? Esse entrar na vida. E Joana, em vários momentos, fala da importância da nossa coragem, né? Da coragem de poder enfrentar a realidade, de poder lutar e não ceder, né, ao desânimo, às outras emoções negativas, como o pessimismo, como o desalento, entre outras. E aí que entra a questão do sal, né? Porque o sal ele é muito usado, né, como uma imagem tanto no Velho como no Novo Testamento. A gente vê isso bastante presente, né? E eu começo citando uma frase da alquimia que diz: alguns estão em busca de ouro, mas não há um homem que não precise de sal. Então, isso é interessante, né? Porque se o ouro é método da alquimia, o sal é o princípio básico da vida e essencial para todos nós. E aí os alquimistas colocam, né, que não há um homem que não precise de sal. A gente vai trabalhar essa ideia dessa metáfora, né, do sal, a imagem do sal alquímico, e chama do sal filosófico. Então, a gente não está falando do sal vulgar, né, nem do ouro vulgar, né, mas desse ouro filosófico e o sal filosófico. Então, a gente está falando de uma certa maneira que esses elementos dos metais e os elementos químicos nos trazem, na sua essência, qualidades, também são qualidades que podem ser entendidas simbolicamente como psicológicas. Tá? Então, por exemplo, Paracelso, ele viu o sal como a base estável da nossa vida, como se fosse uma terra, né? Três tipos de terra na alquimia: a terra mesmo, a nossa terra, a lua e o sal. Então, como se o sal fosse uma terra, um chão, um corpo que sustenta, de uma certa maneira, a base subjetiva da nossa vida, né? E esse sal está ligado a cristalizações diversas, a certas bases, também ligado à cinza, ao sal amoníaco, e tem qualidades equivalentes a esses elementos aí, tá? Como amargura, adstringência, pungência, mordacidade, rispidez. O sal ele é agudo, ele queima, né?
Então, está ligado com as dores secas, a agudeza, a aspereza, ou seja, qualidades que são comuns, básicas, e eu diria essenciais para a nossa experiência psíquica. Então, quando a gente fala em sal, do ponto de vista psicológico, a gente está falando que é algo que é básico em nossa vida, ou seja, aquilo que é comumente humano, tanto na questão daquilo que é comum, ou naquilo que diz respeito ao que é esperado, né? Ou seja, o bom senso também. Né? E aí a gente começa a pensar várias citações que o Evangelho traz, né, sobre o sal. Né? A gente tem em Mateus, capítulo 9, versículo 49 e 50, uma passagem que diz o seguinte, diz que cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz um com os outros. Já em Lucas, no capítulo 14, versículo 34 e 35, nós vamos encontrar: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro. Lança-no fora. Que tenha ouvidos para ouvir, ouça. Em Mateus, capítulo 5, versículo 14, há uma frase bem conhecida que diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Já mais adiante, né, não antes, em Mateus mesmo, diz, a gente lê: vós sois o sal da terra, ora, o sal era insípido, como se restaurou o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, é um tema que se repete, quase a mesma temática em vários evangelistas. Né? E o André Luiz, no Obreiro da Vida Eterna, na página 18, ele está ouvindo o orientador e ele comenta: os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificar o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por isso que necessitamos temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação, né, nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Temos também que vossa conversa seja sempre agradável, com uma pitada de sal, de modo que saber responder a cada um como convém. E assim vai, né? Então, de uma certa maneira, a gente vê assim, essa importância do sal, e do ponto de vista psicológico, a gente vai ter uma interpretação simbólica do sal na alquimia. A gente vai perceber que o sal, então, representa esse resíduo, né? O sal é fruto de um resíduo, é que sobra, né? Então, de uma certa maneira, o sal é como um corpo fixo, consistente, estável, ou seja, é aquilo que a gente tira de cada experiência. Esse seria o sal, tá? Que é onde a gente encontra o sal, né? Onde encontra o sal? O sal encontra em tudo que é lugar, mas dentro de nós também tem sal. O sal está no nosso sangue, nas nossas lágrimas e no nosso suor, né? Aí que a gente vai encontrar sal. Então, do ponto de vista psicológico, o sal é aquela experiência de sangue, suor e lágrimas na nossa vida. Literalmente. Tá? Aquelas experiências que geram, então, né,
sangue, suor, exige de nós sangue, suor e lágrimas. Por quê? São experiências marcantes. O sal está falando de uma experiência que marca suficientemente a nossa vida a ponto de eu disser que depois daquela situação eu não sou mais o mesmo. A gente pode viver muitas coisas na vida. A gente vive muitas coisas na vida, mas nem tudo nos marca. Né? Nem tudo tem a força de nos impregnar de algo, da experiência que acaba sendo, de uma maneira, esse sofrimento do sal. Sabe? Porque quando a gente fala do sal, está falando de um certo tipo de sofrimento. Ele é o princípio arquetípico do senso comum, mas também do bom senso e da experiência subjetiva de cada um. Quando a gente fala que uma pessoa é sem sal, né? Não sei se aqui no Brasil a gente tem esse dito popular, né? Não sei se nos países também tem esse tipo de afirmação, mas a gente fala de uma pessoa sem sal. Uma pessoa sem sal é uma pessoa insossa, sem graça, né? Ela não tem sabor, ela não tem presença, ela é meio que vazia, meio insípida, porque ela não tem história, porque ela não foi marcada pela experiência e não carrega em si mesmo o seu próprio sabor, né? Então, até porque o sal ele desperta o sabor das coisas. É quando a gente põe uma pitada de sal para despertar o sabor das coisas, né? Então, o sal desperta a nossa essência, desperta aquilo que a gente carrega enquanto possibilidades de reconhecer qualidades em nós e de nos transformar com a experiência. Isso seria o sal. Então, de uma certa maneira, o sal tem a ver com sabedoria. Com sabedoria. E sabedoria, sabor, né? A sabedoria vem da mesma etimologia, mesmo princípio que forma a palavra saborear. Saborear e sabedoria vem da mesma raiz, que está ligado ao sabor. Então, saborear a vida é realmente apreciar a vida e extrair de cada experiência aquilo que ela tem de essencial. Isso não deixa de ser a ideia de sabedoria, né? A pessoa que é sábia é a pessoa que foi realmente aprendendo com a vida e que vai, de uma certa maneira, adquirindo, não então com o tempo, essa capacidade, né, de um conhecimento de si e da vida, fruto da experiência, né, de uma certa maneira, forma uma estrutura, uma base interior consistente, né, sólida, de uma pessoa que viveu muito e aprendeu com a vida, né, não passou de maneira superficial. Então, ela tem sabedoria, né? Então, a gente pode pensar que realmente a gente está falando de uma capacidade, né, de extrair da experiência valores. E se, de um lado, alguns psicólogos junguianos colocam o sal como, então, a experiência da subjetividade, da construção do meu mundo interno, né, como o caso do Hillman, o Jung vai associar o sal ao princípio feminino. É o princípio feminino do eros, do relacionamento. Tá? Então, para Jung, o sal tem a ver com a alma, né? Está ligado à experiência da fase da albedo na alquimia, que é a fase da purificação, que é chegar ao branco, né? Então, de uma certa maneira, o sal seria para Jung o princípio feminino do Eros, faz
as coisas poderem se relacionar entre elas, né? Então, tem a ver também com a função sentimento. O sentimento que valora a experiência. O sentimento é o princípio que dá em cada movimento da vida, na qual, no viver as situações, as experiências, a gente vai qualificar elas. E essa qualificação da experiência é dada pelo sentimento. O temperar o sal, né? O temperar o sal é justamente essa capacidade de uma avaliação psicológica, de uma avaliação do sentimento, que nos dá uma capacidade interna de compreender e de nos relacionar de maneira adequada com aquela situação que se apresenta. Tá? Então, de uma certa maneira, isso tem a ver com sal. Então, como toda imagem, o sal tem a ver com aspectos positivos e aspectos negativos. Tá? Então, o aspecto positivo do sal é justamente a ideia de sabedoria. Eu estava falando para vocês, a sabedoria que vem pela experiência, que vem pelo sentir, uma experiência sentida que nos marcou, e eu extraio dessa experiência um valor de alma, e aí eu sou transformado pela experiência e adquiro, então, conhecimento, adquiro sabedoria, adquiro mais recurso interno e vou adquirindo uma base sólida. Então, o sal tem a ver com cristalizar. O sal cristaliza a experiência. Quando evaporam aquela realidade, eu passo pelaquela experiência, o que sobra é o sal, né? O sal, ele é fruto de uma evaporação da umidade. A umidade tem a ver com as emoções, né? Quando eu consigo lidar com as emoções e deixo as emoções passar e consigo elaborar pelo sentimento a experiência, o que sobra quando a emoção passa, evapora, é o sal, o resíduo que ficou. O sal tem a ver com a cristalizar a experiência enquanto uma experiência interna, né? Eu fui atravessado por aquele fato, eu transformo aquele fato numa experiência psicológica, emocional, sentida, vivida pelo sentimento, e na medida que eu consigo lidar com aquela experiência e as emoções não me perturbem, vai sobrar o efeito da experiência, que é o valor que eu tiro daquela realidade, né? Onde, de uma certa maneira, eu fui transformado também por aquela realidade. Então, sabor, saber, sabedoria tem a ver com a psicologia do sal. Tá? Bem, esse é o aspecto positivo do sal. Porque o sal ele tende a ser corrosivo, né? Na praia, né? Os carros, né? O ferro, eles vão se desmanchando com o tempo, a força corrida do sal. O sal é crítico, né? O sal tem a ver com aquele tipo de análise crítica, irônica, muitas vezes. O sal é irônico, ele vai na ferida e toca na ferida, então aquela crítica mordaz, né? Que toca na ferida. O sal tem a ver, então, no seu lado negativo, com o ressentimento. O excesso de sal vai gerar não apenas não a cristalização, mas ele vai gerar uma petrificação, o que é diferente. Daí, no caso de um excesso do sal. Né? Então, o excesso de sal tem a ver com a mágoa, com o ressentimento. Né? É tu ficar preso naquela experiência, né? Porque você tem que tirar daquela experiência o melhor. Né? Então, de uma certa maneira, quando tu fica preso à experiência e fica emocionalmente preso, tu vai ressentindo, né? Ressentindo,
rememorando, repensando, e aí tu fica naquele processo da mágoa, prisioneiro do sal, da qual tu não consegue tirar o melhor, e aí tu vai virando uma estátua de sal, como é o caso da mulher de Ló, né? Quando Deus fala para Ló, ele vai destruir Sodoma e Gomorra, ele diz para Ló sair da cidade junto com a sua família e não olhar para trás. Não olhar para trás. Aí, quando eles estavam saindo da cidade, a mulher de Ló olha para trás. Olha para trás, e quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Isso quer dizer que a mulher de Ló ficou presa ao passado. Então, olhar para trás é ficar presa ao passado no ressentimento, na mágoa. Então, de uma certa maneira, esse é o aspecto negativo do sal, né? Que a pessoa fica presa nas suas dores infantis. Porque aquela pessoa fez aquilo comigo. Aí aquilo me magoou, e eu fico preso naquela mágoa, me sentindo vítima ou injustiçado. E aquilo não se resolve, né? Porque o sal ele conserva os alimentos. O sal ele conserva a carne, né? A carne de sol aqui no Nordeste, né? Aqui no Sul também o charque, né? Quando os estanceiros, né, andavam de cavalo e não tinha onde não tinha refrigerador, eles salgavam a carne para poder, de uma certa maneira, tirar a umidade e conservar a carne. Então, esse poder fixador do sal. O sal fixa e libera, e nessa fixação do sofrimento, né? Ele vai, de uma maneira, secando aquilo que não é importante, deixando o que é essencial. Mas quando há um excesso de sal, essa fixação se torna presa na dor. Então, ao invés de eu ter a experiência da dor me libertar e me despertar uma sensibilidade e uma sabedoria, eu fico prisioneiro da dor. Aí eu fico como nesse ressentimento, nessa mágoa petrificado pelo passado. E esse é o lado negativo, então, do sal, né? As pessoas que estão presas. E aí, essas pessoas muito salgadas, né? Geralmente, elas são muito críticas, muito exigentes, pode ser exigente com elas ou com os outros, né? A pessoa com muito sal, né? Ela acaba se tornando muito áspera, muito carregada, né? Às vezes até de certos preconceitos, uma tendência à recriminação, né? Ao ardor recriminante, porque o sal, um fervor do sal, dessa brancura do sal, né? Então, e o sal, ele de uma certa maneira, ele não é inflamável. O sal não é inflamável, ele resiste ao fogo. Então, de uma certa maneira, para a gente poder liberar esse mundo salgado é pela água, né? De chover na água. Então, de uma certa maneira, as lágrimas, de poder retomar e poder aceitar, né, a dor. Se tu não aceita, né, a dor, por que ele fez isso comigo? Porque eu não aceito, olha só. Aí tu não libera, e aí o sal se torna demasiado. Então, tu tem que liberar o sal através das emoções, do reconhecimento daquela experiência sofrida. E aceitar, de uma certa maneira, que aquilo faz parte da tua existência, né? Então, de uma certa forma, o sal vai, então, gerando, né, essa experiência traumática, né? Então, de uma certa todo trauma psicológico, todo trauma emocional não deixa de ser uma mina de sal. Não deixa de ser um lugar fixo
para que a gente possa voltar e refletir, né? E tirar dali um valor, ou buscar através da memória algo que está ligado à minha experiência pessoal. Então, aquilo faz parte da minha, marcou a minha vida. E minha vida não é diferente de todas, justamente por aquilo que eu vivi, né? Toda vez que a gente literaliza a experiência, a gente fica preso à experiência e, de uma certa maneira, não consegue extrair do sofrimento algum sentido para nós, a gente fica na mágoa e no ressentimento, prisioneiros do sal, né? Alguns psicólogos até eles entendem que a enurese da criança, a enurese noturna, quando a criança faz xixi na cama, é como se ela quisesse fazer um protesto em relação aos pais, como se esses pais não reconhecessem a sua essência, porque a bexiga representa o mar de dentro, né? De uma certa maneira, né? As águas de baixo, né? Essas águas de baixo da urina são águas salgadas também, né? Então, de uma certa maneira, é como se esse sal da urina, né, do nosso mar interior, revelasse os traços arquetípicos da essência do nosso caráter, né? Ou seja, de onde eu vim, né? Aquilo que me pertence como a minha natureza. E quando meus pais não conseguem reconhecer a minha natureza, é como se eu tivesse que chamar atenção pelo xixi. Assim como os machos demarcam um território da urina, né? Porque a urina é, é uma forma do animal dizer, olha, esse espaço tem dono, e na urina tem a marca da identidade daquele animal. O xixi da criança é uma forma de dizer assim, olha, você não está me enxergando direito. Eu sou esse xixi que está aí, olhe melhor para mim, né? Como se o xixi revelasse, né, parte da essência da natureza daquela criança. Então, é uma forma de protestar, você a criança diz, olha, eu não estou sendo enxergado direito pelos meus pais, e eu quero que eles possam enxergar melhor a minha realidade. Então, isso seria mais ou menos uma das interpretações da enurese noturna. Tá? Outra questão em relação ao sal, né, é a questão, então, da amargura, que eu quero trazer para vocês, né, que é o que Jung chama de amaretudo, né? E tem uma frase aqui do Jung que eu gostaria de ler, eu coloquei aqui, né, que fala sobre o sal, que é bem legal. Diz aqui, ó, lágrimas, tristeza, desapontamento são amargas, mas a sabedoria é o consolador em todo sofrimento psíquico. De fato, a amargura e a sabedoria formam um par de alternativas. Onde há falta de amargura, o sal está a sabedoria está presente. Onde está a sabedoria, não pode haver amargura. Então, isso que é interessante, né? Essa ideia de que onde há amargura, não pode ter sabedoria. Onde tem sabedoria, não pode ter amargura. Eunice, tu quer trazer alguma coisa? Oi, boa noite. Sim, Gelson, você só precisa voltar um pouquinho atrás. Antes de você começar a falar da questão da enurese, você mencionou mencionou o sal como ele não, ele resiste ao fogo. Em termos de simbologia, qual seria a simbologia desse fogo, então? O fogo está ligado ao desejo, ao fogo está ligado, né? De uma certa maneira, o sal é um tipo de fervor também, ele queima, né? Então, ele tem uma certa ligação com o fogo, com o fervor. De uma certa maneira, não é por vontade
vontade e nem por desejo que tu trabalha com sal, né? É mais a memória do desejo, as emoções ligadas a ele, do que o desejo em si, né? Porque o desejo está ligado ao enxofre, né? O sal é salgado. Então, de uma certa maneira, o fogo não é algo que a gente possa lidar com o sal. Então, a gente tem que trabalhar com sal com o elemento água aí, né? Para dissolver, né? O sal tem que ser dissolvido. Ok, obrigada. Na verdade, né? Alguns alquimistas, alguns autores, como Jacob Boehme, na verdade, colocam também o sal como uma pedra filosofal, ou o caminho que leva até ela. E muitos veem o sal como uma metáfora do próprio Cristo. É o caminho para a perfeição. De uma certa maneira, essa identificação do sal com o Cristo é justamente essa identificação do sal com a sapiência, com a sabedoria. Cristo é o sal da sabedoria, né? Que nós também possamos ser o sal da terra, né? Aquele que nós fazemos uma diferença no mundo. Nós sois o sal da terra, ou seja, né? Vocês que fazem a diferença, vocês têm a capacidade de dar sentido à vida e transformar a vida de uma certa maneira, né? Mas o Cristo é um símbolo do sal nesse sentido dele ser realmente o princípio da sabedoria, que representa a luz que ilumina a nossa vida, né? Então, de uma certa maneira, a gente necessita também extrair o sal, e esse sal extraído de nós mesmos, né? Onde tem o sal está dentro de nós, mergulha em si mesmo, diz um tratado alquímico do Filaletes. Lágrima, suor, sangue e urina. Então, extrair o sal, entrar para pegar a experiência e trabalhar ela dentro de nós. Eu sofri isso me aconteceu. Eu vou me deixar tocar pela experiência. Eu vou me relacionar com ela, fazer meu sentimento, elaborar, né, aquela experiência, e aí, a partir disso, alguma coisa, né, vai acontecer, né? O próprio resíduo. Por isso que o sal tem uma relação com a cinza também, né? A cinza, o vibhuti, né, na Índia, que é sagrado, que eles usam, né, na testa, né, o vibhuti, também é um resíduo, porque a cinza é aquilo que não é perecível. Depois de tu queimar tudo, o fogo destrói com tudo, mas sobra a cinza, né? Então, a cinza é aquilo que não se destrói. É o resultado também, né, de um resíduo, daquilo que sobra. Então, tanto a cinza como o sal representa o resultado de um processo de transformação, né, que acontece em nós. E representa aquilo que é essencial da experiência, né? E aí toda a dinâmica do sal, né, gente? É a questão da dosagem do sal, então, né? Sabe isso, todo mundo que cozinha sabe disso, né? Sal de menos, não dá sabor. Agora, sal demais fica intragável comida, né? O Emmanuel fala, tempere a tua boca, né? Com sal, né? Com sal do entendimento, né? Então, o entendimento como sal, né? Entender as coisas é compreender. Essa compreensão, ela é uma compreensão que se dá também pelo sentimento, não só pela razão, né? Quando tu compreende algo, vai temperar aquilo. Então, tempere a tua fala com sal do entendimento. A psicologia do sal exige essa dosagem, né? Uma pitada de sal no bolo para poder, né? Mesmo um bolo doce, dar uma pitadinha de sal para poder ficar mais gostoso.
mas se puser sal demais, já estraga também. Silvia? Eu queria perguntar o seguinte, por exemplo, nessas comparações que você está fazendo do sal. Quando Jesus disse, e está no Sermão da Montanha, aquela cotação do Mateus, que ele diz assim, quando ele perde o sabor, ele não pode ser restaurado. Psicologicamente, em relação a sentimentos, como que a gente coloca essa posição? Não tem volta atrás, não pode ter uma certa eu gosto, regret, qual é a palavra regret? Você não pode se arrepender de alguma coisa. Quando que é isso? Porque ele diz, ele é bem claro, quando perdeu o gosto, ele não pode ser restaurado. Como que a gente vê isso, psicologicamente falando? Sorry, essa pergunta. Sim, quando é que o sal perde a sua função, né? E não serve para nada mais, fica insípido, né? Então, de certa maneira, o que ele está trazendo aqui, né? São duas coisas, né, que a gente pode pensar, né? Porque as nossas experiências emocionais, elas são muito nas primeiras paixões do jovem, as dores da alma, né? Elas têm, esse amor amargo, né? É uma cura do sal, né? Esse sal nos mantém perto das nossas dores e nos ajuda, de uma certa maneira, a engrossar aquele material psíquico que a gente tem, né? O sal é como um cimento também, né? Por isso que o Jung liga o sal com o sentimento, com o princípio feminino do Eros, né? Do sentimento, né? Quando é que o sal perde o seu caráter? Ou quando ele perde o significado, perde o sentido, né? Perdeu a experiência do sal, né? Tu passou pela experiência e não carregou ela. Daquele sal que é um sal, é como se fosse um sal falso, um sal não que vamos pensar assim, né? Jesus está ali contigo. Quando ele está ali com Marta e Maria, né, por exemplo, né? E Marta reclama, né, de Maria, que Maria não está ajudando ela, Maria está aos pés do Cristo, ouvindo o Cristo. Aí diz, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, né? Então, é isso, eu estou aqui falando para vocês e vocês não estão aproveitando essa experiência. O que vai sobrar disso vai fora. Não vai servir para nada. Não foi sentido, não houve compreensão, não houve elaboração. E aí é um sal que não serve para nada. Então, de uma certa maneira, é quando a gente não consegue realmente extrair o verdadeiro sentido da experiência. Ou quando a gente fica nesse sal demais, né, Silvia? Botando nossas coisas pessoais muito em cima daquilo, né? Porque ele fez aquilo para mim, porque eu não merecia aquilo. E aí eu fico lá relembrando, rememorando, no remorso, no ressentimento, né? E esse sal, ele não serve para nada também, né? Ele tem que ser jogado fora, né? Então, é o sal exagerado, né? Os acontecimentos não nos largam, eles voltam ao sangue do nosso coração, né? E a gente fica, na verdade, numa frieza de um pensamento mordaz e num sentimento ligado assim à nossa onipotência, né? Como se a gente não tivesse o direito de sofrer aquilo, ou a gente não merecesse aquilo. A gente não aceita a experiência, né? Então, de uma certa maneira, há um mal que há no sal, né? O Paracelso fala disso. Há um mal que é no sal, né? Então, é como se a alma impusesse, né, essa obscuridade, que em vez de tu poder tirar algo da experiência, tu fica preso à experiência. Então, não cristalizou a experiência como resíduo do sal. Tu foi tomado pelo sal. E aí tu ficou fixado lá no passado.
E aí, realmente, daí tu não é um sal que tu não aproveita. Quer dizer, então, por exemplo, você não usou a experiência, isso, porque eu estava me preocupando de certa forma, que ele disse que não pode ser recuperado. Então, a experiência, a oportunidade de aprender com aquela experiência que é totalmente perdida, seria nesse caso. Exato, né? Porque tanto o muito como o pouco, não é o sal em si que é o problema, é como a quantidade que a gente usa. Aí, de uma certa maneira, né, Silvia, esse sal demais dá ideia de fanatismo, de certo purismo, né? Porque, de uma certa maneira, se o sal é o princípio da fixação, né, a gente acaba preso numa dedicação estéril e pura, mas sem elaboração, sem sentido. Porque a função do sal não é só a própria conservação, mas daquilo que nos toca. E essa é a diferença. Então, o sal que é desejado é o sal que pode ser derretido. O sal que não pode ser derretido, né, é um sal que não é bom. Então, é isso, né? Há uma diferença aí também entre o sal e o chumbo, né? Assim, entre o sofrimento de um e de outro, né? Cada componente ligado na psicologia alquímica, né? Ele representa qualidades, né? Qualidades ligadas ao outro, né? E aí essas qualidades, então tem uma depressão que é do sal, por exemplo. Tem uma depressão que é do chumbo, né? Eu vou ler aqui uma passagem do Hillman, fala um pouquinho sobre a diferença entre um e outro. No livro Psicologia Alquímica, ele diz assim: as substâncias alquímicas oferecem diferenças para os tipos de sofrimento. O sal, por exemplo, pode ser distinguido do chumbo, pois o primeiro é cortante, pungente, agudo. Ele queima a si mesmo com perspicácia e dor aguda. A amargura corrosiva, tendo sentido através da autoacusação e da autopurificação. Ele é depurativo. O sal é essa coisa assim de eu ficar me recriminando, me salgando, né? Gente que gosta de ficar lembrando para doer. Sal, aquela dorzinha que tu gosta de cutucar e retomar na autorrecriminação, mas ele também é depurativo, né? Na medida que eu vou lá olhando para aquela experiência, eu posso ir depurando aquele fato vivido e tirando sabedoria dele. Ou não, posso ficar preso no sal. O chumbo, contudo, é crônico, é denso, um sofrimento pesado, opressivo, obscuro, sem foco específico, sem sentido. Enquanto a depressão do sal é uma depressão que eu fico me autorrecriminando, me punindo, uma depressão que me puxa para baixo, ser muito exigente, muito crítico. O sal, então, é uma coisa que dói, é uma depressão que dói, que fere, e que eu fico preso lá, cultuando essa ferida, não querendo abrir a mão daquela dor. E o sal é pesado, eu fico sem força, eu vivo toda a vida em cinza, eu fico sem energia, sem vitalidade, né? Então, o sal é constipado. Enquanto o sal diz machuca, o chumbo diz não posso. Enquanto o sal saboreia os detalhes da sua dor, ao lembrar precisamente e com agonia penetrante o que aconteceu, o chumbo não consegue enxergar nada, sabe, permanecendo paralisado e mergulhado numa obliteração geral e abstrata da memória empírica. Então, só para saber bem a diferença, né, por exemplo, entre o chumbo e o sal. Tem um sonho de uma mulher que estava deprimida e ela teve o seguinte sonho, que ela estava
caminhando e tinha um poço, e ela cai no poço. E esse poço ele é todo na borda do poço, ele tem cristais de sal, ele é todo emoldurado por sal, né? E ela quer tentar sair do poço e não consegue. E ela vê que um pedaço de sal que tá no poço se mistura na roupa dela, se mareia na roupa dela e está afundando ela para baixo. E ela percebe que ela vai morrer. Então, no desespero, ela não sabe onde se agarrar, porque não tem como ela subir, porque o peso daquele bloco de sal é muito grande. Daí ela olha para cima e ela vê que tem uns pedaços de sal grudados na beira. Para conseguir se segurar naquele pedaço de sal, ela consegue sair, né, e se desprender do sal que está preso nela, e ter impulso para poder superar aquela situação e conseguir, então, sair do poço. E aí, com muito esforço, ela consegue sair. Então, esse é um sonho que eu acho muito interessante, porque aí no sonho a gente vê que o sal que mata é o sal que salva. Olha só que interessante, né? Porque ela caiu num poço. A roupa dela está presa no sal. Ela está sendo empurrada para baixo, para a morte. E a saída dela daquela situação, ela se agarrar nos blocos de sal presos na borda para poder sair do poço. Então, esse poço simboliza uma depressão que ela está. Então, esse poço que está afundando ela para baixo, que está levando ela para a morte, de uma grande depressão que está correndo. Então, uma depressão pelo sal. Não é uma depressão pelo chumbo, né, que a gente viu antes. Essa depressão do sal mostra que ela está presa a um bloco de sal. Então, o que acontece? É uma depressão que ela foi deprimindo, que ela foi acumulando mágoa, ressentimento. E foi perdendo a vontade de viver, ficando amargurada, foi perdendo a graça com a vida, foi ficando na dor. E isso foi deprimindo ela. Então, esse bloco que afunda ela é tudo aquilo que ela guarda dentro dela de mágoa, de ressentimento, de falta de perdão, etc, etc. Então, o que salva ela? O que tira ela da depressão? É o próprio sal. Ela se agarrar nesses sais que estão na borda. O que seria, então, esse sal que salva ela, o sal que mata? A história dela. Porque essa borda de sal representa as memórias dela. Então, qual é a dica que o sonho está dando para o tratamento terapêutico, né? Se eu sou o terapeuta e a paciente tem esse sonho, eu tenho que tirar ela da depressão, fazendo ela se relacionar com as memórias do passado dela, retomando cada momento da vida dela, se agarrando nos pedaços de sal na borda do poço, que eu posso ressignificar a vida dela e ela se libertar dessa mágoa e conseguir sair dessa depressão. Então, essa seria a simbologia desse sonho, né? Ana Paula? Eu fiquei presa ali, Gelson, só estava escrevendo, e tem muita coisa que eu não consigo anotar, e tudo bem, mas isso fiquei na minha cabeça. A depressão do sal machuca, e a depressão do chumbo, daí eu não peguei. O simbolismo ali que você deu, que era resumia. Sim, o chumbo ele é crônico. O chumbo ele não deixa passar nada, porque o soné de chumbo, né, Ana, ele serve para poder conter radiação atômica, né? Porque o chumbo ele não deixa passar nada. Então, o chumbo é opressivo, ele sufoca, ele é constipado. Quando eu fico preso por uma depressão pelo chumbo, eu fico preso anestesiado, numa dor sem consciência,
é apenas um peso, eu não consigo ver nada na minha volta, tudo fica sem perspectiva, eu pego energia, minha vontade de ficar encolhido num campo, num cantinho, parado, sem se mexer, não tenho nem vontade de me mexer. O chumbo é crônico, é denso, é um sofrimento pesado, opressivo e obscuro, sem foco, né? Enquanto que o sal é aquela dor que queima, né? Daquela mágoa, daquele ressentimento, eu fico na minha mágoa, cultivando o sal e preso em mim mesmo, me deprimindo por causa disso. É a diferença de um para o outro. Tá? Jovenila? Boa noite, doutor Gelson. Tudo bem? O senhor falou muito de simbologia e eu gostaria muito de comprar um livro sobre simbologia. O senhor tem algum para nos indicar? Sim. Eu tenho um dicionário dos símbolos do Chevalier, que é muito bom. Não tem tudo isso que a gente está falando aqui, mas isso é mais uma coisa alquímica, né? Mas é um dicionário muito bom. É? O senhor poderia colocar depois Eu no ponho grupo? depois lá no passo para o Fabrício colocar para vocês no grupo, tá bom? Tá bom, obrigada. Silvia? Não, é só uma coisa interessante que me veio na mente, que quando você estava dando essa explicação final, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, 49, ele diz assim: tenha sal em vocês mesmos e viva em paz um com o outro. Quer dizer, se livrando daquele sal pesado, a gente pode viver em paz com todo mundo, se todas as pessoas também têm o trabalho que eles fazem da própria... Seria isso? A própria Sim, enquanto o enxofre está ligado à compulsão, o sal tem a ver com a repetição, né? Então, é relembrar a dor experimentado em eventos similares, em experiências que tu viveu, né? Então, de uma certa maneira, né, tu poder passar pela experiência e tirar dela o melhor. Agora, se tu fica preso, né, Silvia, lá, né, daí tu não consegue aproveitar, ou tu carrega coisas que não são importantes. Então, tudo que a gente quer guardar ou preservar, a gente põe sal. Né? O jovem é muito impulsivo, né? O sal ajuda o jovem a parar. O sal nos dá tempo, paciência, sobrevivência. Então, quando o jovem está muito impulsivo, tu faz uma crítica, chama a atenção dele. Aquilo é uma certa forma, é uma pitada de sal, né? Para poder acordar para aquela impulsividade e poder repensar e olhar para aquela experiência. Né? O Heráclito, o filósofo, dizia assim que as almas secas são as melhores, né? Que uma pessoa muito emocional não seca, né? Ela fica diluída nessa emoção. Então, tanto o sal demais como as emoções demasiadas perdem, perturbam, né, a nossa clareza, a nossa capacidade de tirar a experiência o melhor. Então, assim, uma fala com sal é uma fala que tem tempero, tem sabor, né? E isso não é só em termos de qualidade de alma, mas sim, cada lugar tem seu sotaque, tem suas gírias, seu dialeto, e seu lado do sal também, de cada parte de cada região, né? A Olímpia, tu tinha levantado a mãozinha? Sim, Gelson, eu vi que você falou bastante sobre alquimia e eu nunca li nada, nunca estudei nada. Também você poderia indicar alguma coisa para a gente, né? Claro, eu ponho lá. Tá? Obrigada. Muito bem, gente. Estamos chegando ao final do nosso estudo, só para dizer como é rico, né? E ver o quanto, de uma certa maneira, no projeto da nossa caminhada heróica, a gente tem que aprender, então, a viver a sabedoria do sal, a temperar a vida, como coloca ali, né? A Íris, né? E saber
tirar de cada experiência o melhor, né? Ou seja, nem passar pela experiência, nem ficar preso nela, né? Mas extrair dela o que é o seu sal, né? E esse sal é em nós, não está no fato em si. É como ele nos atravessa, como ele nos toca, é o que eu faço daquela experiência, é como eu vivo ela. É isso que vai dar o meu sal, né? Nós estamos no final do nosso tempo, mas eu sou Lia, Ana Paula também levantaram a mão, então vocês querem trazer alguma coisa? Eu queria, não sei, eu estou lá em cima, eu acho que foi antes, mas não sei se o Celi teria que falar antes. Eu não sei agora a sequência, não sei dizer. Pode falar, Tá. Ana Paula, é você mesma. Tá. Não era eu mesmo, mas eu passo. É? Eu de uma pergunta que ficou, eu achei besteira, e daí ficou até agora na cabeça. Existiria alguma relação psicológica com a física do sabor, da necessidade do sal que a pessoa tem na boca? Por exemplo? Ana Paula, nada é por acaso, né? E o que está em cima também está embaixo, está dentro, está fora. Então, existe uma ciência oculta, existe uma ciência espiritual que a gente não conhece. Então, essas coisas ligadas, né, à dinâmica física e psicológica, como se botaram ali no chat, né, pressão alta, o sal, né, o papel do sal no corpo, tudo isso tem um sentido, né, que algumas medicinas, como a antroposófica, tenta fazer um entendimento a partir de imagens, né, dentro dessa visão mais simbólica, né? Por exemplo, Desculpa. sim, pode falar. Assim, por exemplo, experiência própria, eu nunca acho que tem sal suficiente. Eu sempre só, tipo, precisa mais sal, precisa, às vezes passou e salgou, mas, tipo, no meu paladar, em geral, eu até devo ter problema de pressão baixa, sempre tive 11/6, todo mundo a 12/8, normal, eu falo assim, eu posso sal, porque eu nunca tive problema, mas é a mania de dizer assim, porque raramente falta sal na minha comida. Sempre meu marido reclama, dinamarquês, né? Você tem que cuidar com o sal. Daí eu estava pensando, tem alguma coisa, e você falou que existe uma. Ele falou assim, né? Teria que avaliar por que para ti a vida tem que ser mais salgada do que o geral, né? Deve ter algum sentido, né? Teria que pensar daí, né? Eu sou Lito, queria também trazer alguma coisa? Acho que não dá tempo, Gelson. Bem, então, depois, se for o caso, a gente volta em algum momento, né? Eu só ia falar da água, porque eu posso controlar a minha vida, sabe? Se eu tenho a fé, eu tenho a força de vontade, eu posso controlar, posso modificar, inclusive, até na encarnação aqui, eu posso melhorar de uma forma que... Então, eu penso assim, se o sal é tão assim forte, tão aderente, eu jogo água, jogo água e sal. Esses elementos todos, né, são formas simbólicas de pensar nossa realidade psicológica. Assim como a gente tem que temperar o sal, a gente tem que também trabalhar com a água, né? Cada elemento, né? O Gaston Bachelard tem vários textos sobre os 4 elementos, né? A psicanálise do fogo. Então, não é um livro de psicologia, mas é um livro rico de simbologia. Então, de uma certa maneira, esses 4 elementos que a gente, né, e os demais elementos da alquimia são forma de pensar qualidades da alma, né? Então, a gente pode trabalhar com fogo, com sal, com água, com vento, assim por diante. Né? Ok. Vamos fazer a nossa prece de encerramento?